boa tarde a todos os internautas. Temos o prazer de ter mais um episódio do podcast Conversar, com a presença ilustre do ex-ministro Rubens Recupero, que acaba de lançar um espetacular livro de memórias que dá para ler de sábado à noite com uma verdadeira degustação. Muito obrigado, ministro, pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Imagina. Eu agradecer a presença do professor Marcelo Andrade, que também tem um canal de história importante, e do professor Paulo Gala, dono do canal Paulo Gala, que é uma verdadeira faculdade de economia, o canal dele, aulas, interpretações sobre o Brasil. Uma honra tê-los aqui para entrevistar o nosso ex-ministro Rubens Recupero. Então, ministro, eu queria que o senhor começasse dizendo quando é que teve a ideia de falar desse livro. Olha, eu, na verdade, não pensava em escrever memórias. Quando eu escrevi a Diplomacia na Construção do Brasil, que eu publiquei em 2017, foi um esforço grande, né? Porque é um livro que cobre toda a história da evolução da nossa diplomacia desde 1750 até os nossos dias, né? Eu pensei que seria meu último livro, né? Foi um esforço realmente muito grande, porque eu não conto com nenhuma equipe, com nenhuma ajuda, então foi difícil, né? Mas depois disso, eu acabei sentindo um certo vazio, né? Quando tinha acabado de lançar o livro sobre a diplomacia, e eu me inspirei um pouco na lembrança de minha mãe, tanto assim que eu dediquei o livro a ela. Minha mãe era uma mulher simples, né? Que só tinha escola primária, 4 anos primária, mas ela escrevia muito, né? Eu conto no meu livro, o início, né? A minha infância foi no bairro do Brás, né? Eu sou talvez um dos últimos sobreviventes daquelas primeiras gerações dos que nasceram no Brasil, né? Depois da grande onda imigratória, né? No meu tempo de infância, o bairro do Brás era maciçamente italiano, né? Hoje não é mais, né? Hoje é um lugar de comércio de roupa. Não existe essa realidade mais, né? Existia naquela época, né? E minha mãe e meu pai eram bem representativos, né? Porque meu pai também só tinha curso primário, mas meu pai lia Dostoiévski, Pirandello, né? Ele lia tudo, lia romance policial. E minha mãe escrevia diários, ela tinha uns cadernos, né? E tinha uma memória muito grande, e ela escrevia as histórias da família da Itália, né? De quando a família veio para cá. Eles eram de que região da Itália? Olha, a minha família é do sul, sabe? A minha mãe é napolitana e meu pai é da Puglia. Nós somos daquela região da Puglia que faz a festa de São Vito Mártire, lá no Brás, né? Lá na rua perto do gasômetro. Né? É Bari? Eles chamam de bareses no Brasil. Na verdade, é porque a província é de Bari, né? Mas o pessoal que mora lá é de Polignano a Mare. Polignano a Mare. Ali a minha mulher é de Polignano a Mare, a família dela A minha família é de Barletta, é outra cidade. Barletta. Você sabe, na Itália tem muito esse espírito de município, né? Então faz uma diferença como se fosse um país estrangeiro, que já é outro dialeto, né? Como se fosse muito longe, né? Do lado. Eu tive uma infância muito italiana, sabe? Quando eu entrei. E o senhor falava italiano com os pais? Olha, na minha casa falava-se mais dialeto napolitano, né? Eu entendia, eu falava em português, né? Normalmente eu não falava italiano, mas de vez em quando sim, e quando eu entrei na faculdade, eu falava com sotaque italiano e eu fazia certas construções, né? Como em italiano, né? Por exemplo, ci vengo, eu virei, eu usava os verbos errados, né? Enfim, eu tinha muita contaminação daquela origem. Minha mãe, então, me inspirou esse livro, né? E eu também tive uma ideia que eu até comentei com vocês um pouco antes do início, né? Que a Raquel de Queiroz, quando escreveu a orelha do livro do Fernando Sabino, Encontro Marcado,
era dizer que o livro fascinava, mas que a gente não sabia se fascinava porque era o talento de ficcionista ou porque a matéria do livro era autobiográfica. Porque ela diz, nada interessa tanto às pessoas como a vida das outras pessoas. Então eu resolvi contar a minha vida. É meio tabloide, né? Não que eu acho que a minha vida é melhor ou que mereça mais que outra. Eu acho que toda vida humana merece ser contada. Só que alguns têm o privilégio de poder escrever e outros não. Né? Isso não. Interessante esse ponto de vista. Agora, o senhor teve uma vida muito rica, né, como diplomata, né, o senhor atuou no GATT e tal. Antes de começar esse debate, eu tenho uma curiosidade. O senhor escreveu sobre a história da diplomacia no Brasil? Qual foi o maior diplomata da história do Brasil? Eu não tenho a menor dúvida que foi o Rio Branco, o Barão do Rio Branco, né? Não só pelo período que ele ficou, né? Eu digo período porque ele teve tempo, né? Tempo nos dois sentidos, o tempo espiritual e o tempo duração. Espiritual porque ele foi ministro de 1902 a 1912, quando ele morreu. Foi o melhor período da República Velha, né? Porque o começo da República Velha foi muito ruim, né? Guerra Civil, Floriano, né? Você que é professor de história sabe, né? O Brasil estava muito conturbado. A partir de Prudente de Moraes, sobretudo Campos Salles, e depois com Rodrigues Alves, você tem um período de estabilidade, de tranquilidade, de relativo crescimento econômico. E o Barão do Rio Branco pegou esses anos de ouro, né? E você sabe, diplomacia não se separa da política interna. Se um país está muito mal, por mais que o ministro seja brilhante, é difícil, né? Eu fui oficial de gabinete do Santiago Dantas, que foi ministro do João Goulart, mas as coisas já estavam muito mal naquela época, né? O golpe militar já estava começando a conspiração, né? Então é muito difícil você fazer uma política externa brilhante quando o país está muito mal, né? O Rio Branco teve um período maravilhoso e ele era um homem certo, porque ele se preparou. Você sabe, quando ele voltou para o Brasil, ele tinha morado mais de 30 anos na Europa. E ele tinha paixão por história, né? História, mapas. Ninguém conhecia tão bem a história colonial como ele. Então ele era o homem ideal para resolver os problemas de limites, que ele conhecia todos os antecedentes. Fazer as negociações de território. Tudo, né? Eu conto até um episódio no meu livro sobre diplomacia, que é verídico. Uma vez, você sabe que ele ficou viúvo muito cedo, né? E ele morava no Itamaraty, ele tinha um quartinho no Itamaraty. Ele morava no próprio... Ele tinha um quartinho com uma cama de ferro. Ele morava espartanamente. No começo ele ia muito a Petrópolis, porque na época se dizia que tinha muita febre amarela no Rio. Em Petrópolis tinha menos mosquito. Eles não sabiam bem porquê, mas iam para Petrópolis, né? Mas no final ele morava no Rio mesmo, porque ele acreditava que os gordos não pegavam a febre amarela. Ele era muito gordo, né? E houve um episódio que é o seguinte, que é absolutamente verídico. Um dia, um médico chegou para consultá-lo de manhã e o Rio Branco recebeu todo abafanhado, sabe? Como se tivesse acabado de acordar, né? E o Rio Branco se desculpou, né? E disse... desculpe, mas ontem eu quis estudar um pormenor de um mapa que eu desenrolei no chão, eu me deitei em cima e acabei adormecendo, né? Então, literalmente, era uma pessoa que adormecia em cima de mapas. Isso deu uma vantagem enorme, porque, como eu digo nesse livro, a diplomacia do Brasil era uma diplomacia baseada no conhecimento. O Brasil não tinha poder. Não tinha nem poder militar, nem poder econômico. Ele não poderia impor as soluções. Agora, ele era o mais preparado, né? Naquelas negociações, né? E foi isso que permitiu ao Rio Branco, sistematicamente, ele resolveu
todas as questões. Você vê, as pessoas não se dão conta, viu, Marcelo? Mas o Brasil é o único dos países continentais com grande população, que são apenas 5, né? Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Brasil. Ele é o único desses 5 que não é nem potência nuclear, nem potência militar, e que está em paz com todos os vizinhos há 154 anos ininterruptos. A última guerra do Brasil terminou no dia 1º de março, que é o aniversário do Zé Márcio e meu. Mas o fato não é porque as ruas do Brasil toda a cidade tem uma rua 1º de março, não é por causa do nosso aniversário. É porque nessa data morreu Solano Lopes. Acabou a Guerra do Paraguai. 1º de março de 1870. Ora, o Brasil tem 10 vizinhos e já chegaram a ser 11, porque o Equador teve fronteira com o Brasil. Ora, qual é o país que tem 11, 10 vizinhos e está em paz há 150 anos? Olha para a Rússia, né? Olha para a Alemanha, que tem muito menos vizinhos, para a França, para a China, para a Índia. O próprio Estados Unidos com a Rússia, né? Os Estados Unidos. Então, o Brasil tem essa tradição. Não é blá, 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 é objetivo, entende? É objetivo. E é uma paz que nós obtivemos, por quê? Porque o Barão, que tinha, logo no início, quando ele foi feito ministro, ele teve aquele problema do Acre, que foi muito difícil, né, de resolver, né, porque o Acre, você sabe, era boliviano, mas habitado por brasileiros. Então, o Rio Branco dizia, a única razão pela qual o Brasil deseja o Acre é porque a sua população é brasileira. Não há outra razão, é pragmático, né? Então, ele, depois dessa experiência, ele resolveu resolver sistematicamente o que ele fez. Então você vê, o Brasil não tem nenhum vizinho que tenha queixa de fronteira com o Brasil. Você tem até hoje problema entre a Venezuela e a Guiana, agora mesmo, você está vendo. É um problema que existe há mais de 200 anos. Chile e Bolívia também, né? Chile, Bolívia, Bolívia e Chile, Peru. Chile, Peru também. Peru. Então, esses países não resolveram esse problema. Paraguai com a conquista do Chaco. Tiveram guerra com a Bolívia, né? Então, você vê, o Brasil, graças ao Rio Branco, por isso respondendo a sua pergunta, inegavelmente ele foi o maior diplomata. E ele era um homem equilibrado, entende? Você não encontra uma frase dele em que ele tenha dito um desvario, né? Ao contrário do que se pensa, ele não era um Bismarck que tinha o culto do poder, né? Ele acreditava, como ele dizia, que foi transigindo que o Brasil chegou à paz com todos os vizinhos, porque muitas vezes ele cedeu, né? Sabia ceder, né? Ele é um exemplo, realmente, não é porque é um diplomata. Você vê, não é à toa, acho que é o único diplomata profissional que tinha a sua figura numa cédula de dinheiro. Você se lembra que mil cruzeiros era o Barão. Era o Barão. A nota chamava o Barão. Não existe nenhum outro país do mundo que você tenha um diplomata profissional, né? Você tem outros que foram diplomatas que eram políticos, né? Benjamin Franklin, que por acaso está na nota. Um grande diplomata, mas ele era outras coisas, né? Outras coisas. O Rio Branco não, era funcionário público. Eu queria pegar carona nessa pergunta da diplomacia e perguntar do seu mergulho na diplomacia, né? Como é que se deu esse mergulho? E o Barão de Rio Branco, ele te inspirou antes da diplomacia? Não. Ou já lá dentro? Como é que foi a sua transição para virar um diplomata? Como é que foi essa eu escolha? vinha conhecer depois, né? Você sabia, eu bati muito a cabeça até descobrir o que eu devia fazer. Eu digo sempre aos meus alunos, né? Porque nós aqui todos somos professores, né? E a minha profissão principal, eu sempre considerei a de professor, né? Como disse aquele famoso ministro, né? Eu estou ministro, mas eu sou professor. Porque ministro você deixa de ser, né? Eu sempre fui professor. Aos meus estudantes, moças e rapazes, eu sempre disse isso, viu? A idade mais difícil é a da definição. Eu até tenho um capítulo nesse livro que chama
A Curva Perigosa dos 20 anos. E eu começo com uma frase de um amigo do Sartre, que escreveu um livro chamado Aden Arabi. E a primeira frase do livro diz assim: eu tinha 20 anos, não permitirei que ninguém diga que é a idade mais feliz da vida. Por que não é feliz? Porque as duas decisões de que depende a felicidade de qualquer ser humano, mulher ou homem, são resolver o problema do afeto, do amor e o problema do trabalho. E quando você tem 20 anos, é muito raro você ter resolvido essas questões. Você vive na incerteza, né? Uma incerteza quase física. Você não sabe se vai dar certo, se a tua profissão vai sair bem ou não, se você vai encontrar a pessoa dos teus sonhos, né? Então, é uma idade difícil. Para mim, começou com 17 anos. E eu tive muitos fracassos, sabe? Eu comecei porque eu queria ser engenheiro de Minas. Nossa. Como eu era um grande leitor do Monteiro Lobato, eu tinha lido O Poço do Visconde. Aliás, diga-se aqui de passagem, eu devo ser o único sobrevivente do enterro do Monteiro Lobato. Ele morreu em julho de 48, eu tinha 11 anos de idade. Lá no enterro? E eu fui ao enterro, segui a pé da biblioteca, morreu com 62, poucos anos. E você presenciou a descoberta de petróleo no Brasil como né, ninguém imaginava, talvez exato. Ele, né? E eu fiquei com essa mania de ser engenheiro de Minas, né? Quando eu comecei a fazer o cursinho da Politécnica, aí eu vi que não dava para aquilo, né? Porque eram 5 horas maciças de matemática, física. Eu detestava aquilo, né? Aí desisti, eu achei que eu era um fracasso, né? Não sabia o que fazer, né? E fui tentando. Eu entrei na faculdade de Direito, mas sem vocação. Ao mesmo tempo entrei em Ciências Contábeis e Atuariais, da antiga FEA. Até hoje eu não entendo por que, né, que eu ia estudar Ciências Atuariais. Você sabe que é a coisa mais chata do mundo, que é baseado em estatística. E eu descobri agora, remexendo papéis, que eu era o representante do curso junto à diretoria. Quer dizer, eu tinha um papel acadêmico, vigor, né? Era na Doutor Vila Nova, né? Sim. A FEA, né? Aí entrei para ciências... Nós 3 fizemos FEA. Nós somos todos feanos aqui. Aí entrei para ciências econômicas. Também desisti. Entrei para neolatinas, desisti. Uma vez eu ganhei uma medalha da USP, eu disse ao reitor: o único título que eu tenho essa medalha é que eu devo ser o brasileiro que mais começou e abandonou sem terminar cursos da USP, né? Eu só terminei o de Direito um pouco por acaso. Mas teve uma visão privilegiada, porque você viu todos, né? Eu vi tudo. Não, achei todos chatíssimos, porque o começo era pura introdução, né? Até hoje eu acho que os jovens agora querem estudar relações internacionais, porque relações internacionais têm um currículo moderno, te explica o que é o mundo moderno. Não. Os outros só te explicam coisa de currículo de 100 anos atrás. Então, quando eu estava na faculdade de Direito, eu também não gostava de Direito. Eu passava as horas na biblioteca da faculdade lendo revistas literárias. Eu era amigo do Raduan Nassar, depois eu nunca mais revi na vida, né? Do José Celso Martins Correia, que nesse tempo era líder integralista, né? As pessoas não acreditarão, né? Ele era líder integralista nessa época, né? O Zé Celso, né? E eu era amigo dessa gente toda, né? Porque nós gostávamos de falar sobre a vida, sobre a filosofia, né? A influência do existencialismo. E um colega meu... Chegou a ter amizade com o Beto Prado?
De quem? O Bento Prado. O Bento foi meu colega de biblioteca municipal. Havia um grupo que passava a vida na biblioteca, chamava-se os Adoradores de Minerva, que é aquela estátua. O Maurício Trachtenberg, o Bentinho de Almeida Prado, o Ruth Escobar, o marido dela, o Flávio Rangel, que foi diretor de teatro, né? Era um grupo de jovens inquietos, né? E o Bento muitas vezes ficava do outro lado da mesa, né? Só que ele estudava filosofia e eu estudava outras coisas. Agora, eu descobri o Itamaraty porque eu tive um colega na faculdade de Direito que vinha de Goiás e que ia fazer o exame no Rio. Ele foi para o Rio, ele entrou em 57. E aí me mandou, naquele tempo, você sabe, a única comunicação possível era cartas. Ele era um homem muito generoso, me mandou os exames mimeografados, me mandou os programas. Aí eu vi que, embora difícil, dava para tentar, né? E eu comecei a estudar. Mas eu estava procurando um emprego, eu devo te dizer, porque eu não sabia direito o que era, né? Depois é que eu fui descobrir, né? E no fundo, se você me perguntar de onde é a origem o meu interesse pela diplomacia, o meu interesse vem mais do interesse que eu tenho por história e pelo mundo, né? E aí tem um pouco a ver com a minha infância. Eu nasci em 37, nasci 9 meses antes do Estado Novo e 2 anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial, né? Na minha casa, embora uma casa de gente pobre, havia uma tradição comunista, porque do lado da minha mãe, vários eram comunistas já tradicionais. Meu tio foi do Partido Comunista aqui em 35, foi líder sindical. Meu primo foi o presidente da Frente de Unidade Intersindical dos anos 60, todos do partidão, né? E meu tio muito stalinista, né? E aquela atmosfera da minha casa... As discussões estavam sempre presentes, a discussão política era normal. Uma casa normal não se importaria com isso, né? Mas eu me lembro, por exemplo, eu era criança, eu me lembro do avanço do Exército Vermelho em direção a Berlim, em 44, 45. Os jornais traziam fotografias, né? Um mapa com as bandeirinhas, né? E na minha casa, evidentemente, o Exército Vermelho era uma maravilha, né? Então, eu me lembro, você sabe... Você cresceu com geopolítica na veia ali. Na veia. Discutindo isso, até né? certas coisas que são estranhas no Brasil, né? Que eu sou o menino do Brás, um italianinho do Brás, como diz, né? Eu fui batizado na igreja do Bom Jesus do Brás e fiz o curso primário, o começo, no grupo escolar Romão Puigari, que é o centro do Brás, né? Quando eu estava no 2º ano do curso primário, 1944, eu me lembro que em agosto de 44, a nossa professora nos explicou o que era a libertação de Paris, que tinha sido libertada. E nos mostrou, sabe aqueles cartazes que você tinha que fazer redação com uma figura do campo, né? Você fazia uma descrição. Era um cartaz com o Arco do Triunfo. Então, cada um tinha que fazer um desenho de Paris libertada. Você vê, um menino de 7 anos... Caramba, né? Numa escola pública pobre de um bairro operário festejando a libertação de Paris, o que era a escola pública na época. É verdade. Né? Você sabe que eu ia ao grupo no Parque Dom Pedro II, que naquele tempo era parque, né? Hoje virou um ponto de ônibus, né? Mas naquele tempo era um parque magnífico. Tinha os parques infantis criados pelo Mário de Andrade. A primeira fotografia minha, que aparece aí no livro, eu tenho menos de 2 anos de idade. Um jornal que fez uma reportagem sobre o Parque Infantil Dom Pedro II, criado pelo Mário de Andrade. Então, você mal sabiam eles que seria um grande diplomata brasileiro que ficou registrado ali. Né? O Brasil voltou para trás, porque naquela época, em 39, o Brasil tinha parque infantil. Sabe o que era parque infantil?
todas as crianças pobres do meu bairro iam para o parque infantil na hora que não estavam na escola, porque iam na escola de manhã ou à tarde, né? Todos tinham uniforme, calção vermelho, camiseta branca, todos recebiam um lanche, todos faziam esporte, legal. Tudo por conta da prefeitura. Nós não temos mais isso. Caramba. Tantos anos depois, e assim como o Mário de Andrade tinha criado as discotecas, né? Então eu, de criança, ouvi isso tudo, né? E acho que, como você falou, é geopolítica da veia. Eu me lembro, você imagina, quando criança, eu li no jornal a descrição da execução dos criminosos de guerra de Nuremberg. Eu até fiquei muito impressionado. Chocado isso, né? Porque eu era criança, isso foi em 46, 47. Os dois militares, que eram o general Keitel e o general Jodl, tinham reclamado que iam ser enforcados. Eles, como militares, queriam ter a honra de ser fuzilados, mas eles foram enforcados. E no dia do enforcamento, eles engraxaram cuidadosamente as botas, né? Eu me lembro que eu fiquei com a cara, porque é uma coisa que impressiona uma criança, né? Engraxar a bota antes da execução. De guerra para ser executado. Então, isso tudo acho que teve algo a ver, né? Algo a ver. E a sua vocação, né? Que o mais importante de tudo, que certamente ela deve ter te atraído de alguma maneira para a diplomacia, que depois eu entrei lá e comecei, enfim, seguir a minha carreira. A outra coisa que sempre me fascinou, sabe, na carreira diplomática, é essa descoberta da variedade infinita dos seres humanos, entende? Você descobrir, por exemplo, visitar o Iêmen, como eu visitei, hoje não se pode mais, né, por causa da guerra civil, o interior da Etiópia, o interior do Camboja, o interior do Vietnã, da Índia. Você viaja na Índia, nas estradas, o motorista vai com a mão na buzina, porque toda hora tem um elefante na frente, isso é comum, né? Vaca, tem um urso ameaçado, tem né? macaco. É uma coisa assim, a diversidade do mundo, que você diz o mundo é globalizado, mas vai a esse país... Quando eu fui à Índia, eu voltei para São Paulo achando o trânsito muito civilizado. O trânsito de São Paulo perto da Índia parece a Suíça. É, né? Suíça, é verdade. Conta um pouco da experiência do senhor no Iêmen, então. O senhor foi lá em que contexto? Olha, eu fui pela UNCTAD, né? Porque você sabe que eu, depois que deixei o Ministério da Fazenda, eu passei alguns meses como embaixador na Itália, naquele palácio horroroso, na Piazza Navona. Mas aí o secretário-geral da ONU me telefonou, era o Boutros Ghali, me convidou para ir para UNCTAD. Eu aceitei. O ministro do exterior, que era o Luiz Felipe Lamprey, na época do Fernando Henrique, achou que eu tinha ficado louco, né? Que eu tinha deixado aquele palácio, aquela maravilha. Talvez a melhor embaixada brasileira, a mais famosa, certamente. É mais agradável. Se bem que eu vou dizer a você que uma coisa é você ver do lado de fora, outra é você morar lá. Porque morar num lugar como esse é como você morar dentro de um museu. Entende? Quase como morar na Disney. Quem construiu aquela casa foi o Papa Inocêncio IX, entende? Ou Inocêncio X, eu não me lembro. Aí eu me perco nos numerais. Esse Papa inaugurou a casa em 1650. Nossa! E ele era um potentado. Então, todo dia, ele recebia para jantar 80, 90, 100 pessoas. Porque era a maneira como eles viviam naquela época, né? Então, você está lá com a sua mulher, uma sala gigantesca, né? É esmagador, não é a escala humana, entende? É bom para você receber, fazer mas o dia a dia, mas a vida diária é difícil porque é quente, não tem ar-condicionado, né? Roma, sabe, que é uma cidade muito quente, né? É barulhento, mas não foi por isso. Eu aceitei, de fato era uma loucura, porque eu ia ganhar menos, não tinha casa garantida, não tinha carro. Eu não tinha garantia nenhuma. O senhor aceitou? Qual a razão? Que podia conhecer o Iêmen, né? Do Iêmen. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu mesmo digo aí no livro, até hoje eu não sei dizer direito, mas a explicação que me ocorre
é que depois que eu deixei o Ministério da Fazenda, e eu tinha sido antes ministro no Meio Ambiente da Amazônia, né? Eu não me acostumei mais à vida do diplomata. A vida do diplomata é uma vida, quando você chega no posto, a primeira coisa que você tem que fazer, depois de entregar credenciais, é visitar todos os colegas. Como não dá para visitar 200, pelo menos 50 ou 60, que é uma coisa chatíssima, né? Porque são pessoas com que você não tem nenhuma afinidade, você vai, aí eles voltam e te visitam, aí você tem que dar um jantar para eles, eles te oferecem um almoço. Eu não consegui passar da segunda ou terceira visita. Eu estava acostumado com aquela vibração do Ministério da Fazenda. A vida de ministro é uma vida frenética. Eu vi, né? que aquilo não era mais para mim, entendeu? Eu não tinha mais aquela vocação, né? E quando apareceu a oportunidade de voltar a trabalhar com comércio, né? Com discussões, com negociações, com macroeconomia. Tinha vários economistas lá na UNCTAD, né? Um órgão bastante ativo, né? E a UNCTAD era uma entidade muito aguerrida, porque a UNCTAD era uma espécie de consciência da consciência crítica da globalização. Na época em que todo mundo rezava pela mesma cartilha do Fundo Monetário, do Banco Mundial, da OCDE, da Organização Mundial de Comércio, a UNCTAD destoava. A UNCTAD dizia, olha, esse negócio de globalização é perigoso, cuidado, vai devagar, porque vai haver muita coisa. Por exemplo, globalização financeira acaba provocando morte súbita, globalização comercial vai destruir milhares de empregos. Hoje nós estamos vendo as consequências, né? O pessoal que vota em Trump, né? O pessoal que vota na Marine Le Pen na França. Né? Aliás, a UNCTAD já dizia tudo isso nos anos 90. Né? A UNCTAD disse desde o início, disse desde 1990. Então ela levava cacete de todo mundo, né? Dizia que era uma organização antediluviana, que não compreendia a evolução do mundo, né? E era difícil, né? Era difícil ser secretário-geral da UNCTAD, né? Porque os americanos ameaçavam toda hora. Uma vez o Kofi Annan me telefonou, me disse, eu nem conto isso no episódio, na memória, mas ele me disse, o que os americanos têm contra você? Eu disse, eu não sei. Não, eles toda hora vêm aqui, querem tirar você, diz que você... Você vai ver que é porque eu digo a verdade, né? Eles não gostam muito, né? Chegou a ser da UNCTAD? Foi o fundador, é o meu primeiro predecessor. Eu fui o quinto sucessor do Raul Prebisch. Só que o Prebisch depois viu que não era possível, né? Porque não havia consenso com os países industrializados. O Prebisch tinha um sonho, que era o seguinte, ele dizia, nós precisamos de comércio, não de ajuda. Os países pobres precisam de comércio. Como eles só vendem matérias-primas, e o preço das matérias-primas sempre está em queda, eles não conseguem nunca ter moeda forte para pagar as importações de que eles precisam. Então nós temos que mudar o sistema comercial. Primeiro, nós temos que ter um esquema de valorizar o preço das matérias-primas. Café, cacau, não deixar que o mercado oscile. Obviamente, o mercado não achou graça nisso, não acha até hoje, né? Segundo, é preciso dar alguma vantagem para que os países em desenvolvimento possam exportar manufaturas simples, né? Têxteis, calçados, porque senão eles nunca vão demarrar, né? na industrialização. Se nós fizermos isso, nós vamos ter a interdependência, porque os mais pobres vão ganhar o suficiente para importar dos mais ricos. Será bom para todos. É uma bela utopia, mas isso significava você, em redor de uma mesa, redistribuir a riqueza mundial. Você sabe que isso não existe, né? Quem tem poder e tem riqueza não aceita. E o Prebisch logo se deu conta que isso era inviável.
A UNCTAD foi fundada, é preciso não esquecer, em 64, que foi a década em que tudo era possível. Era a revolta de maio de 68, né? Em que da revolução sexual, né? Da revolta das drogas, né? Os anos 60 são a época do rock and roll, né? É uma época em que é a era da utopia. E a UNCTAD nasceu como uma criatura da utopia. Aí, quando viu que na realidade não dava, quando cheguei, ela estava paralisada. Então eu vi que não adiantava tentar dar murro em ponta de faca, e eu procurei transformar a UNCTAD num grande think tank baseado no conhecimento, a favor de estratégias de desenvolvimento que hoje só acho que os americanos aplicam. Na verdade, ele se inspirou no Rio Branco. Ele falou, bom, a UNCTAD vai ter que fazer valer a força do conhecimento dela, já que ela não tem poder nem dinheiro. Porque nós não temos poder nenhum, entende? Nós não tínhamos poder, como não temos até hoje. A ONU, você sabe, muita gente fala mal da ONU, diz assim, a ONU não resolve o problema da Ucrânia. A ONU não tem poder nenhum. Nem dinheiro. Quando os americanos suspendem o pagamento da contribuição, a ONU não tem nem como pagar os funcionários. Como é que ela vai? Quer dizer, o que as pessoas esquecem é que o mal do mundo vem dos países poderosos, não da ONU. A ONU tenta domar esses países, mas não consegue, né? Porque eles não aceitam, nem os americanos, nem os chineses, nem os russos, né? Nenhum deles aceita, né? Essa é Mas os trabalhos da UNCTAD foram uma referência fundamental para entender, inclusive, o que acontece hoje. E até hoje o investimento, sobre o relatório sobre investimento da UNCTAD é a última palavra, né? A UNCTAD sempre fez um belo trabalho intelectual, né? O senhor Furtado também foi dela? Não, ele foi da CEPAL, né? Mas ele foi muito próximo. Eu era muito ligado ao Celso. O time já estava lá, porque depois teve, eu me lembro, acho que o Rogério Studart, o Craig... Trabalhou conosco num certo momento, o Craig... Mas foi você que chamou essa turma? Eles já estavam... Não, já estavam comigo. Estavam um pouco antes de mim. O próprio, acho que o Rajun Chang teve lá. Que antes de mim havia já um grande economista iraniano, né? Que morreu muito cedo, e depois tinha um turco, o Akyus. O Akyus, grande macroeconomista. Que hoje está naquele centro South-South. Exatamente. Mas havia gente muito boa como esse iraniano, você lembra o nome do iraniano, ministro? Ele tem um nome armênio, terminado em Ian, eu não me lembro mais agora. O Akyus ele está ativo ainda. Mas você ficou quanto tempo lá no total? Quase 10 anos. Eu fiquei... foi bastante. Eu tive 2 mandatos e mais uma prorrogação, porque a grande conferência da UNCTAD, que só se realiza uma vez cada 4 anos, ia ser realizada em São Paulo. Foi em 2004. E aí, então, em 2005. Aí prorrogaram o meu mandato por 1 ano. Os americanos não deixaram que prorrogasse mais, né? Porque se opuseram, né? Estava incomodando muito. Né? Mas o senhor não tinha um bom relacionamento nos Estados Unidos por causa de ter morado lá, de ter feito contatos? Mas eu criticava muito... Olha, eu vou te dar um exemplo que mostra que eu não sou muito prudente, como aliás, o caso da parabólica já tinha provado, né? Mas houve uma vez uma reunião em Genebra do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social. Porque o ECOSOC uma vez se reúne em Genebra, outra vez em Nova York. O head era o Campo. Exatamente. José Antônio Campo. E aí, quando tem essa reunião grande mesmo, tem todos os diretores de todas as agências. Vem o secretário-geral da ONU, vem o principal diretor do Fundo Monetário, o presidente do Banco Mundial, o OCDE, todo mundo está lá. E eu estava pela UNCTAD. Nesse ano, o grande drama era que alguns países africanos paupérrimos, né? O Tchad, o Burundi, o Benin, alguns daqueles países que produzem algodão de muito boa qualidade, mas sem fertilizante, sem nada, estavam sendo expulsos dos mercados, porque os americanos, como vocês sabem, têm
subsídios de bilhões de dólares para os produtores de algodão, né? Tanto assim que prejudicam o Brasil. O Brasil até ganhou uma causa contra eles na OMC, mas não levou, né? Ganhou, mas eles pagaram, mas continuam com subsídios. E eles estavam destruindo esses africanos, que a única coisa que eles tinham era o algodão. Então, todo mundo tinha que fazer um discurso. Quando chegou minha vez, eu disse assim, os americanos gostam muito da Bíblia, então eu vou contar aqui uma história bíblica, né? Vocês conhecem aquela história do rei Davi, que uma vez ele estava no terraço, viu a Betsabá tomando banho, né? E mandou que ela viesse, né? E ela ficou grávida, e como o marido dela era soldado, né? Estava na frente de batalha, ele mandou vir o marido para ver se o marido dormia com ela e disfarçava, mas o marido era o que nós chamamos no Brasil de Caxias, né? Ele disse, não, eu vou dormir com as sentinelas do palácio, porque os meus companheiros estão lá. Então ele mandou o marido de volta com um bilhete para mandar colocá-lo no lugar de frente para ele ser morto, né? E que o profeta Natan então veio falar com o rei e disse assim, olha, rei, há uma pessoa numa aldeia aqui de Israel em que há um homem muito rico, que tem grandes rebanhos, tem centenas de ovelhas, de novilhas, etc. E tinha lá uma pessoa muito pobre que só tinha uma ovelhinha que ele havia alimentado com uma mamadeira. E um dia veio um visitante ilustre, precisava fazer um banquete, ele mandou matar a ovelha. O que o senhor acha disso? Diz assim, é um criminoso, né? Olha, é o seu caso. Eu disse, olha, essa aqui é a parábola dos americanos. Aí não ficaram muito felizes, vieram, né? Lá, vieram se protestar. Mas é verdade, era o que eles faziam, né? Talvez fosse imprudente. A Betseba vem a ser a mãe do Salomão, né? Não, o marido dela era Urias, né? Ela primeiro teve um filho que morreu por castigo de Deus. Depois veio o Salomão. E o marido dela era Urias, né? Exatamente. Urias. Você vê que nós podemos discutir aqui com os evangélicos que estamos bem na nossa Bíblia, né? Mas os americanos não gostaram muito dessa história. Não gostaram. Então era um pouco por causa disso, né? O meu papel era dizer a verdade, né? E eu disse a verdade, né? Paguei um preço, não me arrependo disso. Você sabe que quando eu me tornei secretário-geral da UNCTAD, eu fui a Nova York e fiz lá as visitas, né? Uma das primeiras visitas que eu fiz foi a embaixadora americana, a Madeleine Albright, que depois seria... Sei, ficou bem. Foi antes ela ser secretária de Estado, né? Ela me deixou esperar os 10 minutos. Quando ela entrou, ela disse, embaixador, eu quero que o senhor saiba, antes de mais nada, que eu não fui consultada sobre o seu nome. Assim, de saída, né? De saída. De cara, assim. De mim, você não estaria uma coisa aqui, muito né? delicada, como dizer, se tivesse me consultado, você não estaria aí, né? Mas então, eu tive muitas... Mas não quero mal a eles, não, viu? Eu acho que eles apenas fazem o que todos os poderosos fazem, né? Eles não toleram. 200 anos das relações diplomáticas Brasil e Estados Unidos. Eu escrevi um paper sobre isso, se vocês quiserem eu mando, em que eu conto qual é a verdade da relação. Agora, também não vou gostar muito. Ué, então, se o senhor quiser nos adiantar, então... Olha, é um paper que conta mais ou menos o seguinte. Ele está publicado esse já, não? Quê? Esse trabalho, esse paper está publicado? Ainda não, porque eu fiz para o evento de comemoração dos 200 anos, que foi no Itamaraty, e eu fui convidado para falar. Mas chegando lá, me deram 10 minutos. 10 minutos para 200 anos. É impossível, É melhor eu não ler, eu falei de outras coisas. Mas eu mando para você. Não, o que eu digo basicamente é o seguinte: é comum se dizer que os americanos, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. E não é verdade, porque a Argentina tinha reconhecido um pouco antes. Mas isso, na verdade, na época não fez diferença, porque no sistema internacional de 1822, o que contava era o reconhecimento dos ingleses, né, do Reino Unido. E para Dom Pedro I, que era o imperador,
ele queria o reconhecimento de Portugal, porque o objetivo de Dom Pedro I não era o Brasil, era as suas ambições dinásticas, né? Como diz muito bem um historiador inglês que escreveu sobre esse tema, ele só tinha uma preocupação: assegurar que a linha dinástica dele reinasse em Portugal e no Brasil. Ele foi guerrear lá. Depois ele foi. Para isso ele precisava do reconhecimento de Portugal. No Brasil as pessoas não se dão conta que os países hispano-americanos nunca nem cogitaram serem reconhecidos pela Espanha, porque a Espanha era um país mais racionário que você pode imaginar, né? O rei Fernando, lá da Espanha, só morreu em 1830 e poucos, e eles só reconheceram a independência da Colômbia em 1880. Nossa. A da Argentina em 1860. Então, os hispânicos não precisavam do reconhecimento da mãe pátria. O Brasil precisava, não por causa do Brasil, por causa de Dom Pedro, porque ele queria ter direitos ao trono português. E ele só conseguiria isso por meio dos ingleses, porque Portugal era um protetorado, um semi-protetorado dos ingleses. Então ele tinha que obter o reconhecimento dos ingleses. Então o reconhecimento americano não fazia a menor diferença, né? E como não fez. O Barão do Rio Branco, que depois, quando ele declarou: eu desloquei o eixo das relações diplomáticas do Brasil, de Londres para Washington, e de fato ele fez isso, né? Em 1905, ele passou a querer que todo mundo acreditasse que a relação do Brasil com os Estados Unidos tinha sido muito estreita desde a época do Império. Não é verdade. Na época do Império, os dois países eram periféricos, entende? Quando morreu o presidente Lincoln, que foi assassinado, o governo imperial se recusou a decretar luto. E ele tinha decretado luto na morte do herdeiro do Império Russo. Imagina. E da rainha mãe da Holanda. Então você vê que não havia nenhum calor na relação, né? Nós só nos aproximamos dos americanos a partir da República, né? A partir daí começa, de fato, que é a época que os americanos se tornam uma grande potência, e não há a menor dúvida que eles tiveram uma importância fundamental, né? No comércio brasileiro. Já nessa época, eles é que eram o principal mercado do café, da borracha, que era o segundo produto, né? Do cacau, né? Depois... Até porque a economia deles estava crescendo muito, eles já eram praticamente a maior economia do mundo. Já era a maior economia. 1900, né? Depois, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se aliou, até ganhou muito com isso, ganhou prestígio, ganhou força, ganhou volta redonda, tudo isso é verdade. Agora, também é verdade que os americanos nunca toleraram muito quando o Brasil quis ter uma política independente, né? Eles não queriam um segundo Estados Unidos na América Latina, é tudo que eles não queriam, né? Não, como eu digo, é uma coisa muito simples, é uma relação desigual, porque eles têm condições de mudar o rumo da história do Brasil. O Brasil não tem condições. É verdade. E eles já fizeram isso pelo menos 2 vezes. Na revolta da Armada, que as pessoas nunca lembram, mas você sabe que foi a Marinha Americana que interveio no Brasil. Impediu a Marinha brasileira de continuar o bloqueio do porto do Rio de Janeiro. E a segunda vez, em 64, que eles não chegaram até que utilizar a Marinha, mas eles despacharam uma força naval para, se o caso, just in case, né? Se fosse preciso, eles iam apoiar, inclusive admitiam a hipótese até de ter que entrar com vias de fato, né? Operação Brother Sam. Não precisou, porque o embaixador Lincoln Gordon, que eu conheci bem, do qual eu falo, o embaixador Lincoln Gordon, no dia 31, ele manda um telegrama secreto aos Estados Unidos, diz assim: Branco, que é o Castelo Branco, me disse que já took over, que já assumiu, e he doesn't need our help. Ele não precisa da nossa ajuda.
terminou. O senhor coloca isso aqui no livro? Não, isso aí eu conto no outro livro, né? Da diplomacia, né? Quer dizer, eles não precisaram, mas nós não podemos fazer isso nos Estados Unidos. Então, essa que é a diferença capital entre uma relação assimétrica, né? Ministro, o senhor mencionou o sonho redistributivo do Raul Prebisch, e eu imagino que uma pessoa com a sua vivência, suas realizações, também foi movido por sonhos, no plural provavelmente. Quais são seus sonhos? Olha, eu sempre acreditei muito na necessidade de promover o desenvolvimento desses países mais atrasados, né? A UNCTAD dentro da ONU é o focal point, né? É o ponto principal para os chamados Least Developed Countries, que em português não tem uma boa tradução. País relativamente menos... Na verdade, é uma lista de 50 e poucos países que são os mais pobres entre os miseráveis do mundo. Para você ter ideia, para entrar nessa lista, você precisa ser tão pobre que na América Latina inteira, dos 30 e poucos países, só tem um, que é o Haiti. Só tem o Haiti. Os outros todos são ricos e mais. É o que se usa hoje, ministro, expressão quarto mundo ou não? Ou é diferente? Seria basicamente o quarto mundo, né? Porque a maioria são países africanos, né? É uma renda per capita de, sei lá, menos de $500 por ano. Tem uma série de critérios. Agora estão graduando, né? Que estão diplomando Bangladesh. Está se desenvolvendo. O Bangladesh tem crescido bastante. Está crescendo, sabe como, né? Com indústria têxtil. Que vieram a ver muito da Coreia. Sabe que Bangladesh sozinho importa mais do Brasil do que todos os países nórdicos. É mesmo. Mais de $1 bilhão. Sabe por quê? Eles importam algodão e rama, que eles transformam em tecido. Quer dizer, nós continuamos exportando matéria-prima até para o Bangladesh. E os outros é que vão transformar. Então, o que eu vou dizer a você, o que eu acho que são os sonhos principais? Os meus são os mesmos das Nações Unidas. Eu acho, para resumir um pouco uma história que seria longa, que a primeira metade do século XX foi dominado no mundo pelas ideologias absolutistas, né? Tanto o nazismo, o fascismo, como o stalinismo. Eram ideologias que prometiam a solução de todos os problemas humanos, no caso do nazismo, pela raça, no caso do stalinismo, pela ditadura da classe proletária, né? E em nome desse absoluto, né, que seria a felicidade de todos os homens, eles estavam dispostos a sacrificar milhares e milhares de vidas, né? Isso acabou, e a partir da segunda metade, a partir da fundação da ONU, nós substituímos esses ideais absolutistas por uma série de ideias, forças, que se realizam gradualmente, aos poucos. Quais são? Direitos humanos, que antigamente era uma ideia que não se falava, né? Direitos humanos no sentido mais amplo da palavra. Você sabe que hoje existem 30 convenções diferentes de direitos humanos. Direitos dos deficientes, direitos dos migrantes, direitos das mulheres, direitos das crianças, é tudo direitos humanos. Então você tem uma linha de força que são os direitos humanos. A outra é o meio ambiente, que também não existia. Era um tema que antes de 1970, 80, não existia no mundo. Então, meio ambiente. Terceiro, promoção da igualdade entre mulheres e homens, que eu acho que no domínio interpessoal é o mais revolucionário de todos. Entende? Depois você tem o desenvolvimento naquela definição do Jacques Maritain, que eu acho a mais completa do mundo, que ele dizia, é a promoção de todos os homens e do homem como um todo. Em francês quer dizer, de tous les hommes et de tout l'homme, quer dizer, do homem como as suas necessidades materiais, mas também espirituais, culturais, etc., né? Então, eu acho que esses são os grandes sonhos.
Você vê, eles são hoje em dia consubstanciados naquelas metas. Os SDG, os Sustainable Development Goals, exatamente. Né? ODS em português, exatamente. Fala, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque durante muito tempo se dizia, esses ideais são muito vagos. Hoje tem 17 metas concretas. É preciso ter uma data com critérios quantitativos. Hoje eles têm. Nós sabemos para onde nós queremos ir. É claro que nós sabemos que não estamos indo bem. Né? Pelo menos a gente não sabe estamos que indo bem. Agora, eu acho que isso é que é o ideal, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter isso que nós estamos assistindo. O pessoal votar no Trump, votar na extrema-direita, por ilusão. Porque, sabe, quem vota na extrema-direita hoje na França é o antigo eleitor do Partido Comunista. Não é? Loucura, né? Você imagina que deu uma volta completa. Mas né? por quê? Porque ele está com a precariedade do emprego, ele vê que tá com medo do imigrante. Os governos moderados não resolvem, né? O Macron não resolve, ele está com medo de perder o emprego. Então, eles acabam indo por uma grande mistificação, né? Porque esse pessoal não vai resolver problema nenhum. Claro. Agora, por quê? Porque nós não estamos querendo fazer o que tem que fazer. Então, ou faz isso, ou nós vamos dar com os bolos d'água. Entende? Porque nós vamos ter, por exemplo, de tudo isso que eu te falei, que eu falei a vocês, há uma diferença também, entende? É que todas essas causas podem esperar, o meio ambiente não. Por exemplo, no caso dos direitos humanos, ou do desenvolvimento, você diz, bem, perdemos uma batalha, mas amanhã a gente ganha a eleição, nós vamos retomar. Então você pode fazer aquela contabilidade de ganhos e perdas, né? Copo meio cheio, meio vazio. Direitos humanos não. O meio ambiente, porque vai haver um momento em que nós não sabemos quando vai ser, mas é que vai ser irreversível. E o pior da extrema-direita, além da estupidez inerente à extrema-direita, é que ela desvia a atenção desse problema ambiental, porque eles são negacionistas. Então, se eles chegarem ao poder, eles vão obrigar o mundo a perder vários anos. Né? Ora, você vê, há certas coisas que já são irreversíveis. Por exemplo, as geleiras do mundo acabaram. A cobertura de gelo da calota polar do Polo Norte acabou. No verão não existe mais. O gelo da Antártida está derretendo muito depressa, mais do que esperava. O nível dos oceanos está subindo, a temperatura está subindo. Isso você não coloca, é como uma pasta de dente. Dá para reverter. Você não dá para botar no tubo outra vez. Agora, se amanhã houver outras mudanças, você vê, nós lamentamos com razão a catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Morrendo 200 pessoas. Mas aí nós vamos ter que lamentar milhões de vítimas. Né? E vai ser uma destruição de uma tal escala que talvez o ser humano não seja mais capaz de se levantar. Então, é isso que eu tenho medo da extrema-direita, porque a extrema-direita desvia a atenção disso, entende? Desvia a atenção das prioridades que nós deveríamos ter. Ministro, eu queria voltar a discussão para o Plano Real. A gente está completando 30 anos de Plano Real. Um milagre, chegamos até agora não falamos do Plano Real. Mas como você foi parar no Plano Real? Vou colocar dessa maneira, assim, fazendo uma pergunta de eu emendaria, assim, né? dentro da pergunta dele, aí o senhor já responde tudo de uma vez. O senhor esperava que fosse um sucesso, ia durar tanto ou não? Porque o Brasil teve um histórico de planos... então, desculpa. Não, já que chegamos no Real, todo mundo agora... agora é real. Eu achei incrível, muito bem-vinda a tua fala no evento no Instituto Fernando Henrique, porque o senhor, destoou por vários aspectos do pessoal que estava lá, né? E trouxe um elemento de naturalidade, de humanidade, até diria, que foi muito interessante, que valeria a pena resgatar junto das perguntas aqui. Não, muito obrigado. Em parte o que você disse, viu, é consequência do fato de que
eu cheguei ao Ministério da Fazenda de uma maneira um pouco inesperada, né? O Fernando Henrique costumava dizer que ele foi um presidente incidental, né? Fora da curva. Aliás, é o né? título do livro dele, né? Presidente por acaso. Por né? acaso. No meu caso, você vê, eu sou diplomata, a minha área é história. Né? Eu, em termos intelectuais, eu me defino mais como historiador. Né? Eu não sou um economista, embora eu tenha noções de economia. E nunca me passou pela cabeça que um dia eu ia ser ministro da Fazenda, né? Foi o Itamar que quis. Por que ele quis? Só ele é que pode explicar, ele já não está mais entre nós, né? Você sabe que quando ele me convidou, eu tentei tirar o corpo fora, né? Eu disse, por que o senhor não convida o Edmar Baixa ou o Pedro Malan? E ele me deu uma resposta do oráculo de Delfos, né? Nós já examinamos todas as opções, o senhor é a única alternativa. Eu entendi que ele queria dizer que ele não queria ninguém que fosse da equipe econômica, que não fosse ninguém ligado ao Fernando Henrique. Talvez a ideia dele ele achasse que ia me manobrar mais facilmente, né? O fato é que quando eu me tornei ministro, eu logo me dei conta, né, que eu tinha que tomar as dores da equipe. A equipe não me conhecia mais superficialmente. Eles se sentiam um pouco órfãos, um pouco desamparados, porque eles tinham ido para lá pela mão do Fernando Henrique. De repente o Fernando Henrique saía, aparecia um outro sujeito. Aliás, foram 2 chanceleres, né, 2 diplomatas que assumiram a economia, né? Ele não era bem diplomata, mas enfim, ele era versátil, né? Ele era versátil. E eu quando fui, eu compreendia que eles se sentiam um pouco desamparados, claro. Né? E eu logo me dei conta do seguinte, que o Itamar, eu quero dizer aqui que eu sou muito grato a ele, viu? E eu acho que sem o Itamar, o real não teria existido. Porque sem o Itamar não teria existido o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, nem a equipe econômica, nem eu, nem nada. Num momento muito difícil, diga-se muito difícil. Passado, né? Ele só governou 2 anos e 3 meses, menos que o Temer. Quase um milagre aquilo. Menos que o Temer. Imagina. Não tinha Congresso a favor, né? Ele não tinha grande reputação, né? Por exemplo, o Temer, quando foi presidente, tinha sido 3 vezes presidente da Câmara, né? Foi quase presidente do PMDB. O Itamar não tinha nada disso, né? Então, é um pouco surpresa, né? Porque ele não só fez o Plano Real, como resolveu o problema da dívida externa e fez o sucessor. É verdade. Poucos presidentes tiveram tanto êxito, né? Mas o fato é que, embora ele quisesse o sucesso do Plano Real, ele, como todo político brasileiro, ele tinha instintos populistas. Ele não era muito diferente do Lula, entende? Ele queria tabelar os juros, né? Queria gastar dinheiro, queria aumentar o salário mínimo, queria... Hoje em dia todo mundo, quando fala, você esteve lá no Instituto Fernando Henrique, você viu como fala-se daquela época como se tudo tivesse sido uma maravilha. Não era uma maravilha, entende? As pessoas esquecem que em maio daquele ano, a Polícia Federal ocupou o Ministério da Justiça e o edifício da polícia de armas na mão, exigindo aumento de salário. Nós tivemos que chamar os tanques. O exército que foi lá teve que tirá-los com um tanque de guerra, entende? Então, é claro, o Itamar queria ceder a essas pressões. E o meu papel era muito ingrato. Eu tinha que dizer, olha, não é possível, porque todas essas causas são justas. É o pior emprego do mundo, né? Agora não dá. Tem que esperar um momento. Quando ele reunia todos os ministros contra mim, né? Ficava aquelas discussões, né? E no final, eu resolvia sempre porque... Eu perguntava a ele, presidente, o senhor se lembra o que o senhor me disse quando quis que eu fosse ministro? Ele era meio rabugento, ele disse, não me lembro, o que é que eu disse? Não, o senhor me disse, eu só quero uma coisa, que o senhor aplique o plano com a equipe que está aí. Se eu fizer o que agora o senhor está me mandando, eu fico sem equipe e sem o plano, porque acabou, porque aí não tem mais nada. Aí ele ficava meio assim e tal, e ele se dobrava.
O que eu acho que a diferença dele é que ele é menos cabeçudo que o Lula, entende? Eu acho que ele não falaria mal do presidente do Banco Central todos os dias fazendo subir o câmbio, entende? Ele não faria isso. Ele aprendia a lição, né? No final ele não tentou forçar a mão, né? E eu acabei ficando por causa disso. Agora, você me perguntou se eu acredito. O senhor acreditou acreditava. que ia dar certo. Eu, como não sou economista, talvez por isso mesmo eu acabei me lançando de corpo e alma. Eu devo contar até a vocês que o pessoal da equipe não queria marcar a data, viu? Eles queriam esperar um ano. Aquela data do 1 de julho. Isso também é um detalhe que eles não gostam muito de lembrar, né? Mas eu reuni o pessoal todo lá, eu perguntei qual é o dia D. Ele disse, não tem dia D. Eu disse, não, mas quando é que vamos lançar a moeda? O Pércio queria esperar um ano. O André também, que já não estava mais. Os outros, nós queremos esperar. Eles tinham razão, porque a situação fiscal não era boa. Do ponto de vista econômico, eles tinham razão. Queriam que a URV fosse bem aceita. Aí eu disse a ele, se é para esperar um ano, o Lula que vai lançar a moeda. Porque ele está com 42%, ele tá com 42% e o Fernando está com 16%. E ele já disse que ele é contra, que é um estelionato eleitoral. Maio, estamos falando de maio, junho? Isso, quando eu tive essa reunião, foi ainda em abril, né? Ele falou um pouco mais tarde, né? Mas ele era contra. Então, não tem escolha possível. Agora, nós já queimamos os navios. Quanto tempo vocês precisam? Eles me disseram 3 meses. Aí eu fui falar com o Itabá. Isso também eles não lembram, né? É uma das coisas que eu fui cancelado. É já memória seletiva. Fui cancelado, porque é aquela história, entende? Eu não quero dizer que eu fui muito importante no Real, porque não fui. Eu acho que o Real foi uma obra coletiva. Como toda obra coletiva, as contribuições diferem por ordem de importância e pela duração. A contribuição mais importante de todas é do Fernando Henrique. Tanto em duração, porque ele foi presidente, ficou 8 anos, como também pela qualidade, né? A minha foi 5 meses. Naquele momento, foi aquela coisa do Vinícius, que não seja eterno, porque mas que seja infinita enquanto dure. Naquele momento foi infinito. Mas foi um momento crucial, né? Se não marcasse, entende? Agora, você vê, se tivesse fracassado, eu gosto sempre de lembrar uma frase do general Joffre, na Batalha do Marne, né? Você sabe que a Batalha do Marne foi o que salvou a França, né? Porque logo no começo da Primeira Guerra, os alemães estavam chegando em Paris, né? Aí houve a batalha, eles seguraram, aí que começou a Guerra de Trincheira, né? E quando terminou a Batalha do Marne, apareceram vários vitoriosos. Tinha o comandante militar de Paris, o comandante em chefe era o Joffre, né? E perguntaram a ele, mas geral, afinal, quem é que ganhou a Batalha do Marne? Ele disse, olha, quem ganhou eu não sei, agora eu sei quem teria perdido. Porque isso é maravilhoso. Quem perde é quem está no comando. Não há dúvida. Não interessa, né? Se foi ele que cometeu um erro ou não cometeu. Mas só para responder a tua pergunta, eu achava que ia dar certo. Agora, quando foi lançado, no primeiro mês a inflação veio o dobro do que a equipe tinha dito. Porque a equipe tinha me dito que ia dar no máximo 3%. Deu 6, qualquer coisa. Aí o pessoal todo começou a dizer, mais um plano fracassado, não vai dar certo. Havia já circulares de empresas anunciando que iam ter que reajustar os preços. Agora, eu fiquei muito preocupado, porque você sabe que isso não era verdade, era uma ilusão por causa de um problema de metodologia. Você sabe que todos os índices, naquela época, não sei se ainda são assim, eles coletavam os preços do dia 15 ao dia 15. Então, como a moeda entrou em vigor dia 1º de julho, já vinha com uma carga... Com uma memória de inflação. E de 15 dias que o URV tinha acelerado muito. Então, é claro que havia esse peso. Agora, isso não se refletia
no bolso das pessoas, tanto que as pessoas estavam comprando teve um boom de eletrodomésticos. uma explosão de consumo. E eu, então, preocupado em mostrar que era uma falsa impressão, eu quis dar naquele dia, 1º de setembro de 94, eu dei 24 entrevistas. Nossa Senhora. Eu não estou dizendo isso para fugir à minha responsabilidade. 24 entrevistas entende? num dia A responsabilidade é minha. Eu não digo culpa, porque culpa é quando você comete um crime. Eu não cometi um crime. Eu disse muita bobagem, muita asneira, mas eu não cometi nenhum crime. Claro. Tanto que de nada, nunca me acusaram de nada. Agora, eu nesse dia acordei de madrugada, comecei dando entrevista à Rádio Sertaneja, né? Nossa. Dei entrevista para Deus e todo mundo, para correspondentes estrangeiros, para revistas, para jornais. Eu estava esperando o sinal da última entrevista, que era aquele último jornal, não o Jornal Nacional, aquele do final do dia, da Globo, que era uma moça que chamava Lilian Vitefib. Nossa, ela estava na Globo. Se lembra dela? Lembro dela. Ela tá por aí ainda. Dizem que ainda ela é jornalista. Sim. Mas eu vi que tinha uma luzinha da câmera, mas estava tudo apagado. E eu estava conversando com Teu familiar, né? o Carlos Bonforte. Ele é casado com uma prima da minha mulher. E eu estava... É como num dia, depois de uma sexta-feira, de uma semana muito exaustiva, que você se reúne para jogar a conversa fora. Né? Desabafar. Então eu disse muita bobagem, né? Essas coisas que você não diria se soubesse que estava sendo gravado. Né? Claro. Eu disse uma porção de bobagem, da minha vaidade, essas coisas. Só que aqueles 19 minutos fatídicos. E o que é interessante, você vê o poder do verbo, da palavra. Né? Ninguém se deu conta que eu estava agindo da maneira contrária ao que eu estava dizendo. Porque, a uma certa altura, o Monforte me perguntou: ministro, o senhor não acha que esse plano já acabou porque tem essa inflação? Eu disse: olha, Carlos, eu sei que não acabou, porque nós já temos os dados incompletos do próximo mês, que apontam para uma queda brusca. Alguns estão achando até que vai chegar quase que a zero. Né? Aí ele disse: isso é um furo, então vamos dar na reportagem. Eu disse: eu faria isso, né? Porque provavelmente vão dizer: você proibiu quando era ruim para nós, agora que é bom você fala, né? Diz assim: eu não teria escrúpulos, porque o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Só que ninguém percebeu que eu estava escondendo o que era bom para mim. É verdade, que era a queda da inflação. E por que eu não estava autorizando? Porque eu tinha um compromisso com a equipe. Eu disse: não, eu tenho um compromisso. Se você esperar até segunda-feira, eu falo com eles e eu te dou a notícia. Mas aí o mal estava feito. Até hoje eu tenho que explicar, parece, na internet, né? Porque o que você estava sonegando era boa notícia de que a inflação estava controlada. Caindo, né? De fato caiu, tanto assim que você vê. Eu saí e não aconteceu nada. Né? Claro. Houve aquela comoção, mas a inflação... Mas você estava sonegando de maneira correta, porque aquele dado não podia ser... Mas sabe que é o que explica também? Que era o ano eleitoral. Né? Claro, a coisa estava em ebulição. E aquilo era fundamental para a eleição. Né? Porque todo mundo sabia, né? A partir do primeiro mês... A situação das pesquisas de opinião se inverteu. Né? Tanto é que o Fernando Henrique, ele explodiu. O Fernando Henrique passou a ter mais de 40% e, curiosamente, 70% dos eleitores do Lula disseram que apoiavam o Plano Real. Então você vê a força que teve o Plano Real. Né? E ficou, né? Você me perguntou, você vê, 30 anos já provou a prova do tempo, né? Para quem duvida da importância, basta olhar para a Argentina. A Argentina está no ponto que nós estávamos há 30 anos atrás. Não resolveu o problema da moeda e não resolveu o problema externo, da dívida. Nós resolvemos naquele momento. Né? Agora, é para sempre? Não é.
nenhuma conquista humana é para sempre, entende? Se o Brasil agora começar a gastar doidado e não olhar para o gasto público, regra fiscal, eu não tenho fetiche do controle absoluto do orçamento, né? Eu acho que um país como o Brasil sempre vai ter um pequeno déficit, né? Eu não acredito que o Brasil possa ter uma situação tão maravilhosa como alguns dizem, né? Mas também não pode ter uma situação de irresponsabilidade fiscal, né? Claro. Se o Brasil cair na irresponsabilidade fiscal, volta a inflação. Volta a inflação porque uma coisa curiosa, o público se vacinou contra a inflação, não quer saber de inflação. Os políticos também hoje não falam mais a favor da inflação porque sabem que o público não apoia. Agora, eles agem como se não houvesse nenhuma ligação de causa e efeito entre gasto público e inflação. Você vê, o Lula mesmo, ele se comporta como se o gasto público pudesse ser ilimitado, né? Quando, na verdade, a gente sabe que se gastar além da conta, como é que ele financia? Ou com emissões ou com o aumento da dívida. Não, e aí bate na inflação. E a desvalorização cambial já está provocando inflação. Já está provocando inflação. Agora. Vai provocar. Aí eu vou dizer a vocês uma coisa, eu acho que o Lula deveria haver um juiz como nos Estados Unidos que deu uma gag order, proibir ele falar. É que ele vai acabar dando um tiro no pé. Cada vez que ele fala, o câmbio vai lá em cima. Ministro, a minha última pergunta é a seguinte. O senhor andou por vários países, teve uma grande experiência internacional. Como é que os outros países veem o Brasil? Olha, de maneira geral, com simpatia. O Brasil não é um país antipático, né? Porque justamente por aquelas coisas que eu disse, como o Brasil não tem potência, não é potência militar, o Brasil não invade, não ameaça, né? Ele não é um país antipático, né? Agora, não existe de um lado uma certa admiração pelo Brasil, pelo lado que as pessoas acham da alegria de viver, né? Que é verdade, né? Que o povo brasileiro tem essa atitude. Agora, às vezes há uma imagem muito negativa, sobretudo por causa da Amazônia, sabe? A maioria dos brasileiros não gosta de que a Amazônia é que deu tom, né? Diz assim, não, o Brasil não é só a Amazônia. Mas na prática, viu? Para a imensa maioria do mundo, o Brasil é a Amazônia. Se o Brasil destrói a Amazônia, desaflorece, aí a nossa imagem é ruim, né? Agora eu estou achando até um milagre que eles não estão prestando atenção ao Pantanal, né? Porque a preocupação é mais com a Amazônia. Mas cada vez que há um atentado ambiental, o Brasil perde pontos na sua imagem, que, como eu disse, em geral é simpática, é favorável. Eu acho que o Brasil teria um potencial grande para construir em cima disso, né? Agora, para isso, teria que não ser incoerente, né? Como nós somos, às vezes, no caso do meio ambiente, né? Obrigado, ministro. A gente quer agradecer muito a tua disponibilidade, mas, sobretudo, todas as realizações que o senhor propiciou. Eu acho que a gente vive... Pode ser uma coisa pessoal, mas como sociedade, eu sinto uma angústia por não valorizarmos os feitos passados importantes. Às vezes a gente esquece e repete os mesmos erros em termos de política econômica, infelizmente. Então, se eu puder fazer a última pergunta, eu quero, antes de agradecer toda essa realização do senhor. O que falta para o Brasil? O que se o senhor tivesse a caneta mágica ou a batuta mágica, o que o senhor faria para dar um impulso que falta para a nossa sociedade? Olha, você fez uma pergunta que até deu origem a um texto meu na Academia Brasileira de Letras, em 2019, que é um texto até não direi que seja muito otimista, porque
porque eu tinha sido convidado para um ciclo que tinha como tema principal o que falta ao Brasil, né? Exatamente a pergunta que você me fez. E eu disse, olha, falta ao Brasil muita coisa, mas falta sobretudo aquela qualidade que é a condição para a gente resolver as outras coisas que faltam, né? Falta esperança. Está faltando esperança no sentido não religioso, no sentido comum da palavra, que esperança é a confiança que o futuro vai ser melhor que o passado e o presente, e que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje e o dia de ontem, né? Eu acho que o Brasil, devido a tudo que aconteceu nos últimos anos, desde as grandes manifestações de 2013 para cá, passou por uma sucessão de traumas, inclusive a Lava Jato, que por mais que tenha tido suas razões, abalou muito a confiança do povo na democracia, né? Nós perdemos um pouco essa confiança no futuro, né? Eu acho que o grande papel dos homens públicos daqui para o futuro seria devolver ao povo brasileiro essa confiança que nós tínhamos no passado, né? Mas para isso é necessário fugir a esse extremismo que nós temos hoje, né? Hoje, infelizmente, nós temos uma política muito polarizada e eu não vejo nenhum desses polos capaz de ultrapassar essa polarização, né? Você tem que ter uma espécie de somatória que veja o que há de melhor de um e de outro, né? Porque é sempre alguma coisa de positivo, né? Eu acho que isso vai demorar alguns anos, entende? Vai demorar alguns anos, mas eu tenho uma certa confiança, porque você vê a história, como dizia o Fernand Braudel, né, um grande historiador francês, ela se passa em diferentes tempos. Tem o tempo curto, que é o tempo curto e médio, que é o tempo da conjuntura, e tem o tempo longo, que é o tempo da estrutura. O tempo da estrutura são aquelas forças profundas que mudam o mundo. Por exemplo, as correntes da demografia, né? Do aquecimento global, que é, por definição, uma coisa estrutural, né? E você tem o curto prazo. No curto prazo, que é esse debate sobre juros, sobre gasto público, nós estamos bem. Agora, a longo prazo, eu não acho que as perspectivas sejam tão negativas, sobretudo por um aspecto, eu vou me limitar só a isso, é que o Brasil está começando pela primeira vez a incorporar à vida cívica grandes setores que estavam excluídos, né? Quando você pensa que hoje em dia tem mais de 40 mil, 5 mil indígenas cursando universidade, né? Que finalmente você tem pessoas de cor, negros, pobres, né? Que pela primeira vez na história, mais de 50% dos matriculados nas universidades públicas, né? São dessas categorias, né? De escola pública. Você vê, isso não vai deixar de produzir no futuro um resultado positivo, porque nós, com todos os defeitos que nós temos, que são muitos, né? Como dizia o Delfim Neto, né? O Brasil no passado não tinha nem educação, nem instituições melhores do que tem hoje. Isso não impediu que nós chegássemos a uma situação que não é das melhores do mundo, mas também não somos os piores, né? Uma economia razoável. Ora, se com todas essas desvantagens nós chegamos a isso, eu tenho confiança que com essa gente estudando e entrando na vida produtiva, você vai ter um país diferente, né? Mas não é curto prazo, né? É coisa de 30, 40, 50 anos. Maravilhoso, ministro. O senhor fez resgatar aqui o verbo esperançar, tão caro ao educador Paulo Freire, que também é verdade, né, tão atacado aí nessa polarização. Por essa coisa absurda, né? Muito obrigado, hein? Obrigado a todos. Obrigado, espectadores.